falar aqui de outra commodity aqui, para falar sobre Vale, que disparou 5,5% ontem, mas hoje já não está acompanhando a cotação, né, do minério de ferro, que também fechou em alta lá na Bolsa de Italiana, na China. Mas vamos checar então com o Henrique Cavalcanti para entender esse movimento, o que está acontecendo aí com as commodities. O minério de ferro já passou aí dos $112. Teve uma queda, agora recuperando. O que está acontecendo? Qual é essa? O que está movimentando o minério de ferro? Seja bem-vindo, Henrique, nessa terça-feira aqui com a gente. Obrigada pela participação. Boa tarde, Paula. Boa tarde, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso e, claro, para falar, né, de uma gigante brasileira, né? Porque notícia aí subiu 5,5%, disparou, né? 5,5% ontem, acompanhando esse movimento do minério de ferro que tem se recuperado, né? Queria que você contasse um pouquinho desse contexto, o que além do minério de ferro, existe outro gatilho ali para as ações da Vale, o que está acontecendo, apesar de hoje já não estar acompanhando. Conta um pouquinho mais para a gente. Sim. Perfeito, Paulo. Olha, passando a visão aqui para vocês, eu acho que o cenário estrutural do minério de ferro, ele não vejo muita mudança, tá? Isso porque, se a gente parar para pensar, o preço do minério de ferro ele é muito influenciado pela China, né? Pela demanda chinesa, que é a grande demandante aí de minério de ferro no mundo. E as circunstâncias da China, na verdade, elas continuam as mesmas de algumas semanas atrás, do ano passado. Ela ainda tem um crescimento, né, uma atividade industrial, mostrando uma decadência em relação aos seus anos, vamos dizer, de ouro, né, e sem muitas perspectivas positivas para frente. Se a gente olhar a alta de ontem, na verdade é o mercado comprando uma esperança de que a China traria estímulos mais fortes para a companhia, né? Estímulos mais fortes para a demanda de minério de ferro, que seria bom para a Vale, né? Mas, na verdade, não saiu nenhum dado de China, não saiu nenhum dado de Vale, é o mercado comprando justamente uma esperança, né? Então, na minha visão, o cenário estrutural continua o mesmo para as perspectivas de minério. Até a gente está vendo hoje, como você colocou, né, a Vale ela não acompanhou a nova alta que o minério teve hoje. Acho que até um pouco do mercado realizando, né, os ganhos que tiveram na alta de ontem, e também teve um novo banco de investimento que mudou a sua recomendação para a Vale de compra para neutra. Isso acaba impactando as ações da companhia também. Esse é um movimento que alguns bancos já fizeram nas últimas semanas. Até a gente aqui também mudou a nossa recomendação para Vale para neutra, justamente pela falta de perspectivas em relação ao minério de ferro, esse é um ponto, e alguns pontos mais relacionados ao micro da companhia também. Acho que a gente já até comentou aqui em outras oportunidades no giro, mas a companhia ela aumentou no último trimestre as provisões no seu balanço relacionados ao rompimento da barragem de Mariana, que ainda está em julgamento, né? Então ainda precisa ver qual que vai ser o desenrolar, o fechamento desse tema, né? Que ainda está em curso, então pode ser que tenha isso à frente para a companhia, isso impacta a distribuição de dividendos, né? Então tem essas nuvens cinzas aí em cima da companhia também, além da situação da China e minério de ferro. Então, a situação é mais complexa, né? Na verdade, então, você falou aí que, na verdade, subiu, disparou hoje nessa expectativa, né, de mais estímulos lá da China, mas não vieram, e, na verdade, hoje, apesar, né, de ter acompanhado ontem a alta, hoje já não está acompanhando, e as pessoas mais realizando lucros. Como é que você está enxergando para as ações, né? Se elas devem ficar mais ou menos nesse patamar, então, o que pode ser um gatilho positivo ou negativo para a Vale, tendo em vista que a gente também, a gente tem relatório de produção para vir, tem também balanço corporativo, mas como é que deve ser ali esse movimento das ações nesse curtíssimo prazo, vamos dizer assim? Claro.
Bom, acho que no curtíssimo prazo seriam dados mais positivos na China, né? Isso, sem dúvidas, é, alteraria a curva futura de preços ali do minério de ferro e, consequentemente, impactaria os resultados da Vale, né? Que está muito ligado, diretamente ligado ao preço do minério. Então, se tiver alguma mudança marginal em relação às perspectivas para a economia chinesa, principalmente ligado ali ao setor imobiliário, à atividade industrial, deveria ter um impacto positivo para as ações da Vale e de todas as outras companhias do setor de mineração também. Aí alguns outros temas, né, que talvez não sejam de curto prazo também, né, mas que a gente não é difícil ter uma estimativa de quando isso deveria acontecer. Né? Um deles é justamente esse julgamento em relação ao rompimento da barragem em Mariana. Se tiver algum desdobramento melhor do que o esperado pelo mercado, deveria ser positivo para as ações. E outro tema também que ainda está em desenvolvimento, né, é quem será o novo CEO da Vale. A companhia passou por um burburinho ali de governança corporativa, saiu o conselheiro, o Bartolomeu deve ficar, que é o atual CEO, deve ficar até o final desse ano, mas o novo CEO será decidido antes disso, provavelmente aí nos próximos meses. Então, quando o mercado receber esse nome, né, de quem estará à frente da Vale aí pelos próximos 3 ou 4 anos, também pode ser um trigger positivo para as ações. Como você adiantou, tem resultado também, né, nas próximas semanas, aí, relatório de produção. Esse normalmente não tem tanta surpresa positiva, porque o mercado ele acompanha ali bem na unha, né? E como você muito bem já colocou, e eu tenho falado aqui também, o preço do minério de ferro influencia muito no resultado. É talvez o principal influenciador aí, em que cor que vai vir esse resultado da Vale. Então, na verdade, não tem tanta margem para surpresa normalmente nos resultados, né? Mas se tiver alguma diluição de custo, de despesa ali, programa de recompra, o mercado sempre vê com bons olhos, né? Então pode ser um trigger positivo também. E falando um pouquinho mais aqui de commodities, né? Como é que você está, devido ao peso, né, na verdade, das commodities para o Ibovespa, né, nosso principal índice aqui, para a própria Bolsa, né? De repente, essa recuperação das commodities que a gente tem visto, né? O petróleo subindo, o minério de ferro voltando a subir mais um pouco, deve impactar positivamente no Ibovespa. A gente já viu um dia muito positivo ontem. Hoje também subindo mais um pouco, tentando voltar ali nos 130 mil pontos. Essa alta das commodities pode ser esse gatilho aí para dar um up no nosso índice que sofreu bastante nesse primeiro trimestre, né? A composição do índice ela é muito ligada a empresas de commodities, né? Então, Vale tem uma posição grande no índice, Petrobras tem uma posição grande no índice, enfim, diversas companhias ligadas, principalmente Petrobras e Vale, têm um peso grande na performance do índice, né? Então, se a gente entrar numa toada melhor para commodities, principalmente o minério e o petróleo, né, deveria sim dar um gás para o Ibovespa. Só que essa toada melhor nas commodities precisa refletir no movimento de preço dessas ações. Né? Não adianta as commodities andarem e Petrobras e Vale ficar para trás. Aí não tem muito efeito no índice, né? Porque o efeito vem da valorização das ações, né? Não da valorização das commodities. Um é derivado do outro. Então, hoje, por exemplo, o minério está subindo e Vale ficou para trás, né? Então, hoje é um dia que o efeito da alta do minério de ferro praticamente nulo no Ibovespa por conta das ações da Vale terem ficado para trás. Então, a gente precisa ver alguma coisa no micro também se desenrolando tanto para Vale quanto para Petrobras, para que elas possam andar junto com as commodities e então ter uma influência positiva no índice, né? Porque Pesa se muito mais, então, desculpa te atrapalhar, imagina, Henrique, acabei te atrapalhando, porque no final das contas, o que vai pesar mais para a valorização, né, dessas ações são as próprias decisões
dentro das companhias, né? Que a gente vê Petrobras aí num enrosco total sobre dividendos extraordinários, se troca ou não troca partes, a própria Vale também com esse foi estendido, né, o mandato ali do Bartolomeu, mas, na verdade, então, precisam, na verdade, isso acaba pesando muito mais do que a própria valorização da commodity, é isso, né? Olha, muito mais eu diria que não, Paulo. Eu acho que a valorização das commodities tem um peso maior sobre a performance dessas companhias, porque elas ditam muito o resultado, né? Só que em dias específicos, a dinâmica micro da ação pode acabar determinando a performance da ação mais do que a commodity. E meu ponto é só que se a companhia não tiver um micro ali nas decisões da companhia, como que a companhia está no momento, se não tiver bem alinhado também, ela não vai acompanhar muito fielmente o desenvolvimento do preço das commodities, né? Vai acompanhar alguma medida, só que naturalmente deveriam ficar um pouco para trás, né? Então, nesse sentido, só para a gente reforçar aqui, Henrique, você falou ali, então a recomendação acaba ficando neutra, então, para a Vale, para, na verdade, vocês seguem monitorando, é isso? Isso, segue neutra por esses pontos, né? A gente não vê grandes perspectivas de virada para a China, né? De dados melhores, e que estimulariam uma demanda maior para o minério de ferro e, consequentemente, preços mais elevados da commodity que beneficiaria a Vale. Esse é um ponto. Esse ponto das provisões também pode ter aumento de provisão, qual que vai ser a conclusão desse julgamento. Eu acho que traz muita incerteza também para o case. E a questão do CEO, eu acho que em ordem de importância essa seria a terceira, talvez. Eu acho que a principal China, depois essa questão das provisões e por último o desenrolar de quem será o novo CEO da Vale, que também traz incerteza para a companhia. Então nesse momento a gente prefere estar em outras teses aí. Perfeito, Henrique. Obrigadão pela participação.